No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre os planos que a Austrália tem para implementar o consentimento parental nas redes sociais ao que aos menores diz respeito. Medidas extremas ou o caminho a ser seguido e que irá virar tendência. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. A notícia de hoje é uma boa medida ou é uma medida que vai muito além daquilo que é o desejável? É aquilo que vamos descobrir já a seguir. Quem acompanha com uma certa regularidade este podcast sabe a quantidade de vezes que eu trouxe em diversos episódios esta temática para cima da mesa, justamente porque tenho uma pré-adolescente dentro de casa ao qual tem sido assombrada no seu dia-a-dia com esta questão chamada redes sociais. Ora, quem lida com jovens e crianças no seu dia-a-dia sabe perfeitamente o impacto negativo que as redes sociais têm causado a nível psicológico/mental nos seus jovens e por causa disso mesmo até recentemente trouxe uma entrevista com a minha esposa Fabrícia Botelho, onde mesmo nós não sendo especialistas nesta área juvenil, trouxemos a nossa experiência no nosso dia-a-dia, justamente porque temos uma pré-adolescente dentro de casa, e também abordámos algumas dicas, demos alguns truques, mas principalmente o foco e o principal foi a nossa experiência no dia-a-dia para justamente entregar este conteúdo àqueles que a área juvenil não lhes diz muito. Mas ainda assim, a notícia de hoje tem tudo a ver com aquilo que ainda agora acabei de abordar, até porque a Austrália pretende forçar o consentimento parental para os menores de idade poderem utilizar as plataformas em segurança. Isto, claro, que é uma notícia que está a ser adiantada pela agência Reuters. Medida que vai abranger os utilizadores com idade inferior a 16 anos e que implicará multas até 7,5 milhões de dólares para as plataformas que não cumpram a aplicação da lei. Ora, estas novas regras propostas pela Austrália podem colocar o país, inclusive, entre os mais rigorosos em termos de controle de idade para as redes sociais. De acordo com a Online Privacy Bill, as empresas que incluam fóruns como Reddit e aplicações de encontros como a Bumble seriam também obrigadas a tomar medidas para determinar a idade dos utilizadores, dando prioridade aos interesses das crianças na recolha de dados. Portanto, segundo Michaelia Cash, Procuradora-Geral da Austrália, o país está a assegurar que os dados e a privacidade dos australianos serão protegidos e tratados com cuidado, cita a mesma. Além disso, de acordo com a mesma fonte, os projetos legislativos prevêem que as empresas responsáveis pelas redes sociais serão fortemente punidas se não cumprirem as normas. Também temos que nos lembrar a recente polémica do Facebook, que tinha a perfeita noção do prejuízo a nível psicológico/mental na área dos jovens, ignorando todos os relatórios que tinham sido feitos até então. Até mesmo David Coleman, ministro adjunto da Saúde Mental e Prevenção de Suicídios, afirmou que a fuga da própria investigação interna do Facebook demonstra o impacto que as redes sociais podem ter na imagem corporal e na saúde mental dos jovens. Posto isto, o que é que eu tenho a dizer em relação a este assunto? Como vocês sabem, a saúde mental dos jovens é um assunto que a mim me diz muito, mas também temos que nos lembrar que este assunto, onde liga jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes até a idade dos 18 anos, é um tema que foi e sempre será um tema delicado, um tema polémico. Isto porque existem dois polos distintos. Aqueles que acreditam que todas as medidas que forem tomadas protegem em demasia os jovens e aquele outro polo
que defende que todas as medidas que serão aplicadas não defendem de todo a proteção e a privacidade e a saúde mental dos jovens. Ora, conforme ainda agora vos disse, é um tema bastante polémico. Ainda assim, aquilo que pode ser visto agora por esta notícia avançada pela agência Reuters, aparentemente parece bastante bonito aquilo que a Austrália quer implementar. Será que é tudo isto conforme eles dizem? Será que não existem outros interesses por detrás? Temos que nos aprofundar nos próximos dias, se isto efetivamente for para a frente, o que é que efetivamente está por detrás, ou a causa que está por detrás desta aplicação que a Austrália quer implementar como lei, se efetivamente é tudo aquilo que eles dizem ou existem outros interesses por detrás. Até como vocês sabem, todos aqueles contratos que assinamos no nosso dia-a-dia, existem sempre aqueles asteriscos em ponto pequenino, aquelas entrelinhas em pontos pequenino, que mostram sempre as fragilidades e coisas que podem pôr em causa aquilo que estamos a fazer. Por causa disso mesmo é que é posto em ponto pequeno, que é para meio que quem está a assinar o contrato ignorar essas questões. Aqui, em relação a esta questão que a Austrália quer implementar, acredito que seja exatamente a mesma questão. Eles podem demonstrar boas intenções, mas como costumava ouvir na minha infância, de boas intenções está o inferno cheio. Aqui a questão é que não sabemos ao certo se eles efetivamente querem, de facto, proteger as crianças e implementar uma sociedade no futuro com um olhar mais atento a estas questões, ou se de facto existem outros interesses que até inclusive possam meter dinheiro ao barulho. Será que vai ser mesmo assim? Só o futuro dirá. Ainda assim temos que estar atentos, porque uma das coisas que mais me preocupa é, de facto, aquilo que eu tenho acompanhado nos últimos tempos e as notícias que têm trazido em relação a esse assunto, é que muitas vezes os governos querem ir além daquilo que é a liberdade, o poder de escolha e aquilo que é a privacidade dos seus cidadãos de cada país. E como muitas vezes esses governos de cada país querem ir além daquilo que é o desejável, acaba por condicionar o poder e a liberdade do povo, a liberdade do cidadão, onde depois fica restringido, e mesmo que depois no futuro o próprio cidadão queira discutir outras questões, acaba por ser condicionado, porque meio que se passa de uma democracia para uma ditadura. Porque lá está, os governos, temos que nos lembrar que eles estão lá para nos servir, porque efetivamente, se nós pagamos impostos, a verdade é esta, é que eles acabam por ser nossos empregados. Eles estão a ser pagos justamente para tomar conta de questões que nós não queremos lidar no nosso dia-a-dia, e porque realmente cada país precisa de um governo para tratar de situações que normalmente são delicadas e que fazem parte do nosso dia-a-dia. Só que o problema é que muitas vezes esses poderes são invertidos e acabam muitas vezes esses próprios governos acharem que têm poder a mais e que podem implementar e obrigarem cada cidadão a cumprir leis que não foram aquelas que muitas vezes eles queriam. Ou seja, por isso é que temos que ter a perfeita noção daquilo que está a ser votado em cada parlamento, em cada governo, em cada país. Temos que estar muito atentos àquilo que realmente está a ser discutido. Temos que ter a plena consciência dos votos que temos que dar, porque temos que ter a consciência daquilo que está a ser discutido, temos que ver todas as áreas, temos que ver todas as linhas, todos os pontos daquilo que está a ser discutido, para que no futuro a gente não se possa arrepender e não chorar sobre o leite derramado. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.